Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus todos os dias, com o método A Bíblia no meu dia a dia de Padre Jonas Abib. Você conhece esse método? Não? É a primeira vez que está aqui? Então fique conosco que nós vamos fazer juntos esse estudo e no final vou te dizer como você faz para seguir com a gente no plano de leitura. Para você que está todo dia aqui, bem-vindo de volta, é muito bom estarmos juntos e é a fidelidade que gera os frutos na nossa vida. Além, claro, das outras realidades que a gente vive no estudo bíblico. Mas tudo começa pela fidelidade. Que bom que você está sendo fiel. Vamos, então, fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 13, um trecho um pouco maior hoje, dessa carta de São Tiago, tão importante para nós. Aqui, São Tiago vai voltar a falar a respeito de pobres e ricos e como deve ser o pobre e o rico na igreja, o rico de Deus. Meus irmãos, vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Ordem. Vou repetir. Meus irmãos, vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Assim, pois, se entrarem em vossa assembleia 2 pessoas, uma trazendo anel de ouro ricamente vestida e a outra pobre, com suas roupas sujas, e derdes atenção ao que traja ricamente e lhe disserdes: senta-te aqui neste lugar confortável, enquanto dizes ao pobre: tu fica em pé aí, ou então, senta-te aqui abaixo, no estrado dos meus pés, não estás fazendo em vós mesmos discriminação? Vós vos tornais juízes com raciocínios perversos? Olha aqui. A discriminação que fazemos nos torna juízes com raciocínios perversos. Muito sério isso que São Tiago está falando. O Tiago ele pega pesado. E ele está falando o quê? Da assembleia. É o mesmo que falar na missa. Vamos supor que você está na missa, a minha missa está lá, e aí a pessoal da recepção da missa acolhe quem está bem vestido, maquiagem, cheiroso, né? Cabelo, né? Impecável, aquela roupa de gente que tem dinheiro. Por favor, bem-vindo, senta aqui, né? Olha, e coloca lá no primeiro lugar, um lugar mais especial. Aí chega o outro, pobre, vem até sujo. Ele está falando aqui, a pessoa vem suja. Claro que não é o ideal, né? Mas não é porque ele quer estar sujo. Às vezes é a condição dele, nesse caso, em tempos primitivos, muito provável. Veio andando e não teve condições de alguém lavar os pés para ele, as mãos, né? Transpirou, não veio de cavalo, de nada, veio no sol, enfim, chegou lá, ele suado, sujo. Aí vem. Senta ali, ó. Ou fica em pé aqui, ó. Aquele cantinho ali. Aí ele está falando, você não está fazendo diferença entre as pessoas? Ele
Então São Tiago é duro, ele bate firme nisso, que a gente não pode fazer. Ah, Jair, mas se vem um mendigo na igreja, desde que seja mendigo, seja pessoa normal, seja um rico, pobre, seja quem for, desde que essa pessoa não atrapalhe a celebração, que aí atrapalhou a celebração, gente, alguém tem que chegar e dizer, meu querido, aqui nós estamos tendo uma missa, você sabe o que é uma missa? Isso aqui é um culto a Deus, isso aqui é uma oração. Então, não pode falar alto, tem hora de você responder, tem tudo. Às vezes a pessoa está lá, é um inconveniente, e aí independe da condição dela. Essa pessoa ela precisa ser orientada a agir de acordo com o decoro, vamos dizer assim, de uma missa. E entendendo, talvez, que aquela pessoa não manifesta nenhuma proximidade com a celebração, se entende também que ela não está preparada para receber a Eucaristia, porque talvez nem creia, não tenha fé para isso, não houve preparação. É outra história. Não é a história de alguém que veio e que tem piedade, só é pobre. Só está mal vestido. Só não tem uma roupa assim, como o outro. Não chegou num carrão, veio a pé, se molhou por causa da chuva, etc. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. E ele está dizendo que não vos tornais juízes com raciocínios perversos? É princípio eterno. Essa pergunta a gente pode inverter ela por uma afirmativa de quem diz, vocês estão sendo juízes com raciocínios perversos. Sério. Atentai para isso, meus amados irmãos. Aqui, eu vou até anotar agora que isso é também uma ordem, né? Esse trechinho aqui do versículo 5. Atentai para isso, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé? Ou seja, Jesus, ele veio e se dirigiu em primeiro lugar aos pobres. Ele não foi lá no palácio de Herodes falar. Aliás, Herodes queria matar ele desde o início. Só de saber, Herodes nem conhecia Jesus. Só de saber que ia nascer um rei, falou, não, que rei que é esse? Mandou matar as criancinhas para ter certeza, de 2 anos para baixo, para ter certeza que não ia passar. Então, foi aos pobres que Jesus veio falar. E aí ele continua dizendo, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam, não foi aos pobres? E, no entanto, vós desprezais o pobre. Então, vou até tomar uma água aqui. Olha o tamanho do problema que a gente arruma quando a gente faz acepção de pessoas e principalmente quando a gente despreza o pobre. Ele está falando especificamente e mais propriamente na hora de cultuar a Deus, lá na igreja. Lá na nossa comunidade paroquial, na comunidade, na paróquia, né, no santuário, onde seja, onde for. Quando a gente faz diferença, a gente despreza o pobre. O pobre que Deus ama. Então, eu estou atacando Deus. Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime que foi invocado sobre nós? Assim, se cumpris a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, agis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e incorreis na condenação da lei como transgressores. Com efeito, aquele que guarda a toda a lei, mas desobedece um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Pois aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Portanto, se não cometes adultério, mas praticas um homicídio, torna-te transgressor da lei. Falai, pois, e agi como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia para quem não pratica misericórdia. A misericórdia desdenha do julgamento. Palavra do Senhor,
Graças a Deus. As minhas pausas foram grandes hoje, mas a leitura exige. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. E aqui ele está dizendo que aquele que disse não cometerás adultério é o mesmo que disse não matar. Então, para dizer que se eu falo assim, não, eu estou sendo bom, estou sendo religioso e tal, mas eu desprezo o pobre e para elevar o rico, eu estou fazendo acepção de pessoas e eu estou pecando do mesmo jeito. Mas o mandamento diz, ama o próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? Todo mundo. É o rico e o pobre. Então eu não posso fazer acepção de pessoas. Nem você, nenhum de nós. Olha que sério. Olha que importante. Vamos anotar no nosso diário? Isso é muito importante que a gente anote no nosso diário. Vamos lá. Temos promessa de Deus. E no finalzinho que apareceu a promessa de Deus aqui. Olha, versículo 12. Falai, pois, e agi como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia para quem não pratica misericórdia. Então, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas se eu não tiver misericórdia dos outros, como que eu vou pedir misericórdia depois? A gente precisa pensar muito bem nisso, né? Só que no final ele traz um princípio eterno importante. Bom, antes, anotando aqui, nós temos promessa e ordem nesse trecho aqui, dos versículos 12 e 13. As outras ordens estão no versículo 1 e no versículo 5. São ordens também de Deus. Versículo 1 e versículo 5. Tá bom? E princípios eternos estão espalhados por toda parte aqui. Nós temos do versículo 2 ao versículo 4, depois o versículo 5 também, até o versículo 11, e depois, por fim, o finalzinho do versículo 13, que eu queria deixar aqui de uma dica para o princípio eterno, para que você anote no seu diário como mensagem de Deus para você. Já pensa nela. A misericórdia desdenha do julgamento. Ou seja, se eu, neste mundo, nesta vida, pratico a misericórdia, vivo a misericórdia, no dia do julgamento, ela vai desdenhar. Ou seja, ela vai dizer, embora exista todas essas coisas contra esta pessoa, existe tudo isso aqui a favor dela. Ela vai ser um advogado de defesa. Que bonito, né? Então, qual é a mensagem de Deus para você? E como colocá-la em prática na sua vida? Vamos lutar para viver, viu? Porque é assim que a gente cresce na fé. Bom, é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like e um comentário porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus. Método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas a Bíblia. Você é o convidado especial. E com isso, eu quero convidar você a entrar aqui na descrição do vídeo para encontrar o passo a passo. Aqui você vai encontrar como fazer. Tem as playlists, tudo organizadinho. Você pode entrar em contato comigo também e perguntar o que você quiser para que você possa conseguir fazer o estudo todos os dias. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.